pessoal, hoje vamos conversar um pouco sobre frenotomia e frenectomia lingual. Um assunto bem atual, que tem sido bastante discutido, tanto no ambiente universitário quanto no ambiente clínico, onde a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações atuais e alguns casos clínicos para poder exemplificar a técnica que é utilizada para esse tipo de procedimento. Então eu sou o Marcos Ximenes e o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é fruto da minha experiência clínica e acadêmica ao longo dos anos. Tenho formação em odontopediatria, a nível de especialização, mestrado e doutorado, e em ortodontia também. Sou atualmente professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação. Aqui embaixo estão meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa alteração que tem sido tão discutida atualmente. Iremos apresentar alguns instrumentais e algumas técnicas e exames que são necessários para esse tipo de procedimento, apresentando para vocês desde o diagnóstico, a indicação cirúrgica, como a técnica através de casos clínicos. E depois faremos algumas considerações finais sobre os cuidados que a gente tem que passar para o nosso paciente para que ele tenha uma reabilitação apropriada, uma vez que seja submetido a esse tipo de cirurgia. Então, primeiramente, a gente tem que conversar sobre os princípios cirúrgicos, né? Não é porque eu estou operando uma criança, um bebê, um recém-nascido, muitas das vezes, que eu vou pular etapas dos meus procedimentos cirúrgicos. Então, os princípios cirúrgicos, eles existem para que sejam seguidos e sejam padronizados para todo e qualquer procedimento cirúrgico que eu executar no meu paciente, que vai desde o controle do trauma, controle da hemostasia, asepsia, né, diérese, essérese, hemostasia, síntese e alguns casos que nós iremos apresentar aqui sobre alguns tipos de sedação que a gente pode utilizar quando submeter o nosso paciente à cirurgia de frenectomia. Então existem os passos fundamentais que devem ser sempre seguidos sempre que a gente indicar esse procedimento cirúrgico. Uma cirurgia de sucesso, ela é baseada num bom diagnóstico, numa boa indicação cirúrgica, utilizando, então, tendo um bom acesso e visualização àquele procedimento. Quando a gente fala de procedimentos, às vezes, realizados em odontopediatria, o colega, o profissional, ele fica com algum receio de posicionar o paciente da forma com que ele posiciona o adulto. E isso, muitas das vezes, prejudica o acesso à visualização, o que compromete a execução de uma técnica adequada. Também, nós não podemos pensar que só porque eu estou operando um paciente menor, que eu vou fazer, de repente, uma incisão menor ou fazer uma anestesia menos anestesia. Eu tenho que respeitar, obviamente, a característica fisiológica do meu paciente, mas sempre de forma com que eu tenha um acesso, eu tenha uma área cirúrgica apropriada, eu tenha uma boa analgesia, uma boa anestesia naquele paciente para que eu possa executar a minha técnica da melhor forma possível. O material, o instrumental, ele é fundamental, né? A gente não pode queimar etapas, a gente não pode substituir um instrumental, um material, por conta de estar operando, às vezes, num lugar diferente, às vezes não é no teu consultório. Então, a gente tem que ter sempre aquele instrumental apropriado para aquele tipo de procedimento, né? A gente tem que se atualizar, né? Os materiais instrumentais, eles mudam constantemente, né? Felizmente, a tecnologia ela é bastante presente na odontologia, então a gente tem que estar se atualizando constantemente para que a gente possa ter acesso, né? Ter conhecimento do melhor material, do melhor instrumental para esse tipo de procedimento que a gente vai realizar. E a postura adequada, mais uma vez, quando a gente está fazendo a cirurgia, né, você pode preferir operar em pé, operar sentado. O importante é que, na nossa postura, a gente consiga ter um acesso apropriado para a execução daquele procedimento que a gente está realizando. Então, como é que eu previno uma intercorrência? Como é que eu controlo, então, possíveis intercorrências que podem ocorrer durante a execução de um procedimento cirúrgico, né? Aqui mais especificamente da frenotomia e da frenectomia. Primeiro, investir na formação, né? Então eu tenho que estudar, não é porque eu vi uma vez o procedimento sendo realizado que eu já estou apto a realizar, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que treinar minha técnica, eu tenho que aprimorar minha habilidade para que eu possa executar o procedimento da melhor forma possível. Saber a limitação técnica, então não é porque eu sei fazer o procedimento, que eu já fiz algumas vezes, que eu posso fazer
qualquer tipo de caso, né? A gente sabe que muitos dos casos, né, eles são mais complexos. Às vezes você tem uma indicação cirúrgica de uma frenectomia, de uma frenotomia, mas devido às características anatômicas e do teu paciente, isso vai exigir uma técnica mais complexa. Então eu tenho que saber o meu limite, né, para que eu não corra risco de realizar um procedimento e não saber finalizar ele ou não saber resolver as intercorrências, né? E um planejamento adequado, né? Então a gente tem que ter uma boa anamnese, a gente tem que fazer uma boa seleção do caso para que eu possa, através de exames complementares, através do diagnóstico do paciente, indicar aquele procedimento no momento mais apropriado, né? A maioria das cirurgias que a gente faz em odontologia, especialmente em odontopediatria, elas são cirurgias eletivas, né? Raramente no nosso consultório, no nosso dia a dia clínico, você vai receber uma cirurgia de emergência. Geralmente o paciente com uma cirurgia de emergência, ele vai para o hospital, ele vai para algum centro que atende esse tipo de intercorrência. Então, quando eu estou trabalhando com uma cirurgia eletiva, eu tenho todo o tempo para me programar, para me planejar, para orientar bem meu paciente, né? E a gente só deve realizar um procedimento cirúrgico quando a gente está apto para resolver as possíveis intercorrências, possíveis complicações, né? Então, se eu não tenho preparo para isso, eu tenho que procurar uma formação para que eu esteja apto e aí sim realizar o procedimento cirúrgico no nosso paciente. Então, agora trazendo um pouco para o tema da aula, né, essa revisão inicial é fundamental para que a gente lembre, né, que os princípios cirúrgicos, a técnica, a indicação, ela deve ser respeitada e deve ser seguida para qualquer caso. Falando especificamente da anquiloglossia, né, que é a alteração anatômica que vai indicar, né, que vai exigir alguma intervenção cirúrgica, né? Então, o que é anquiloglossia, né? O que é conhecidamente como língua presa, né? Aqui a gente vê duas imagens, né, de crianças recém-nascidas com alteração no frênulo lingual, que aqui nitidamente proporciona, né, então causa uma limitação do movimento da língua do paciente, né? Então, a anquiloglossia ela é uma anomalia congênita que ocorre quando uma pequena porção do tecido embrionário, né, os freios, que deveria ter sofrido apoptose, ali geralmente na 10ª semana de vida intrauterina, ela permanece na face ventral da língua, né? Isso tanto no freio da língua quanto no freio labial também, né? E aí leva, né, então, ao desenvolvimento de um freio lingual com alteração de comprimento e espessura. Em crianças, a anquiloglossia pode levar então a dificuldades na amamentação, distúrbio de fala, dificuldade na higiene e mais na frente até a questão do bullying, quando ela tem algum comprometimento que interfere nas atividades diárias desse paciente. A anquiloglossia, ela tem um CID, né? Então ela é uma alteração conhecidamente, né? Ela tem um CID ali dentro das doenças, das patologias, né? Que é uma má formação congênita da língua na boca, né? A prevalência dessa alteração na população mundial é de 8%, né? Atualmente a gente vê, né, que em alguns lugares, alguns serviços, essa prevalência tem sido muito grande, né, muito alta, muito mais alta que 8%, então leva a gente a pensar com cautela, né, ter bastante preparo para fazer um diagnóstico realmente apropriado para aquele caso, para a gente não fazer um sobrediagnóstico nem um subdiagnóstico. Então, todo lugar, todo serviço que a gente for trabalhar, né, a gente tem que saber, né, aquela alteração que a gente está se propondo a tratar, qual é a prevalência dela, né? Então, na população mundial é cerca de 8%, tá? E qual a idade que esses pacientes que têm anquiloglossia geralmente serão submetidos a procedimento cirúrgico? Então, esse estudo nos Estados Unidos, né, que foi publicado na revista de Otorrino, eles identificaram que mais ou menos ali na faixa do 0 aos 12 anos de idade é quando o paciente será submetido a esse procedimento cirúrgico, né, para corrigir a anquiloglossia, seja com uma frenectomia ou com uma frenotomia. Isso ocorre justamente porque nessa fase, quando recém-nascido, é quando a gente vai ter um impacto na amamentação, né, então vai ter essa indicação, se dará essa atenção a esse procedimento, e ali quando o paciente começa a falar, que aí os pais vão observar a dificuldade de falar alguns fonemas, né, ali pela idade de 2 a 5 anos, que daí sim ele vai procurar um atendimento, geralmente com fonoaudiólogo, e ele vai indicar para cirurgia, né? Então, quem trabalha com odontopediatria, né, quem estiver assistindo essa aula que trabalha com odontopediatria, com certeza tem que conhecer essa alteração. Você pode até não operar, mas você tem que saber identificar, diagnosticar e aí dar o encaminhamento necessário para o teu paciente.
Eu só posso pensar numa cirurgia, num procedimento cirúrgico no meu paciente, quando eu conheço a anatomia, né? Então, a anatomia da língua ela é uma anatomia complexa, né? Ela tem muitos músculos, é muito vascularizada a região, né? Tem estruturas nobres, né? Então, a gente tem que conhecer a anatomia. Então, a gente vai revisar aqui rapidamente, né, algumas características anatômicas da língua, né? Porque quando eu vejo um freio daquele alterado com restrição de movimento e eu vou fazer uma incisão, eu vou fazer a cirurgia, quando eu acesso aqui a região do freio, após a incisão, eu tenho que conhecer, eu tenho que estar vendo ali que eu estou vendo o músculo genioglosso, né? Eu tenho que ver as estruturas, os vasos, às vezes eu consigo ver o nervo alveolar inferior, né? É difícil por causa do sangramento, eu tenho que entender que vai ter um sangramento maior ali naquela região, porque é uma região extremamente vascularizada, né? Então, eu tenho que conhecer as estruturas anatômicas para eu poder, quando eu acessar, né, essa estrutura, eu conseguir manuseá-la com cautela, né? Então, eu ressaltei aqui do livro, a foto de um livro, né? Onde a gente vê, né, algumas estruturas fundamentais, né, como identificar a face inferior da língua, o freio lingual, as carânculas sublinguais, que são importantíssimas que a gente saiba, porque é ali naquela região que a gente vai manipular bastante, né, e a gente não pode causar nenhuma lesão nas carânculas, né, nas glândulas salivares, que a gente pode gerar um outro problema para o paciente, né. Saber os músculos, a margem da língua, né, a prégua sublingual, a mucosa do assoalho bucal. Então, eu saber diferenciar tudo aquilo que eu estou manuseando, né, para que a gente possa efetivamente realizar o procedimento só naquela estrutura que exige algum tipo de tratamento.